Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre Botafogo de Futebol Regatas. Ontem nós jogamos muito mal e acabamos derrotados pela equipe do Júnior Barranquilla na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E agora o foco do Botafogo é a partida contra a LDU. O Botafogo não terá nenhum jogo neste final de semana. Os atletas estão de folga hoje e voltam amanhã para o primeiro treinamento com o técnico Arthur Jorge. O Alvinegro ainda não anunciou oficialmente o técnico, muito menos disse qual será o dia da sua apresentação oficial, né, para sabermos ali as suas primeiras falas como técnico do Botafogo. Vamos ver se vai ser feito algo semelhante ao que houve com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes ele começou a trabalhar com os jogadores no espaço Lunier depois que ele foi para a sua entrevista coletiva. Vamos ver se com Arthur Jorge vai acontecer algo semelhante ou se ele vai dar a sua primeira coletiva antes de ser integrado ali aos jogadores amanhã lá no espaço Lunier. E tem a questão do visto, né, que tem muita gente perguntando, pô, TF, se ele não conseguiu visto de trabalho? Treinar o time no espaço Lunier, ele pode treinar à vontade. Em relação a ficar à beira de campo, aí que são os outros 500, né, dele, em relação também à sua comissão técnica, dele conseguir rapidamente o CPF, o visto de trabalho, para ficar à frente do nosso time, né? Na última vez com o Bruno Lage, à época o Botafogo teve ali uma ajuda especial do Ministério da Justiça, que conseguiu correr com alguns documentos e ele foi ali rapidamente regularizado e pôde ficar à beira de campo. Caso contrário, né, o Fábio Matias pode ficar à beira de campo, mas aí de uma maneira bem diferente, né? Com o Arthur Jorge tendo treinado a equipe e o Matias seria apenas a figura que ficaria ali à beira de campo, recebendo as ordens ali do técnico pelo fone de ouvido. O time já seria com a cara do Arthur Jorge, apenas com a presença do técnico ali à beira de campo, do técnico Fábio Matias à beira de campo. Então, a gente tem todos esses pormenores que precisam ser ajustados e agora é aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. O John Textor, ontem, ele não gostou da atuação do time, ele achou a atuação do time muito ruim, ele achou a atuação do Botafogo ontem como, vamos colocar assim, ele usou uma expressão na entrevista coletiva que aconteceu no estádio Newton Santos após o seu jogo, ele achou a partida patética, né? Uma performance patética do nosso time. E eu concordo com o John Textor, né? Ontem o Botafogo ele não conseguiu apresentar nada, foi facilmente dominado defensivamente pela equipe do Júnior Barranquilla, que não apresentou nenhum tipo de solução, né? O Botafogo ele não tinha jogadas para criar. Ontem foi muito abaixo o jeito que o Botafogo jogou. Realmente, eu concordo com o John Textor em relação a isso, dele ter achado a atuação do Botafogo bem patética. Eu acho que todos nós botafoguenses concordamos com estas falas do empresário norte-americano. É aquilo que eu falei, que em uma semana, e não é fácil, já deixo isso bem claro, que o time tenha algumas evoluções ofensivas e defensivas. É o jogo na altitude, né? A gente, infelizmente, teve uma derrota jogando em casa e a segunda partida será na altitude, né? Será no pior cenário possível contra o adversário que, na minha opinião, seria o pior adversário possível, que amassa os adversários na altitude. E vamos ver como que o Botafogo vai se comportar lá em Quito para conseguir essa vitória ou pelo menos um empate para em busca dos 10 pontos, que com 10 pontos dificilmente o Botafogo não se classifica, né? Pelo menos garante uma vaga como segundo colocado do grupo, mas pontuar em Quito é importantíssimo para você não ficar na última posição do grupo e a tua situação ser bem mais incômoda e bem mais complicada. E ele também, o Textor, não gostou, como todos nós não gostamos, da atuação da nossa defesa, né? A defesa incomodou bastante o John Textor. Ele achou que não foram boas as atuações, né, dos nossos dois zagueiros. O Barbosa, ele, naquilo que é do zagueiro, ele não foi mal, né? Ele ganhou praticamente todos os seus duelos, mas não é que dizer que ele tenha feito uma partida assombrosa, não. Ele ganhou seus duelos, a maioria dos seus duelos, mas a bola dele ali, né? Excesso de
Deu certo no gol que o Botafogo fez, né? Que ele manda a bola no peito do Tiquinho, o Tiquinho ajeita e o Hugo faz o gol. Mas a maioria das vezes que o Barbosa ele pega a bola e tenta fazer algo, não funciona. O Botafogo erra, o Botafogo sofre, o Botafogo acaba tendo problemas em relação à construção de determinadas jogadas. Então, no meu entender como futebol, eu acredito que o time foi muito aquém, os zagueiros foram muito aquém, e o Halter não tá passando confiança. Esse é o grande X da questão. Parece que o Halter sentiu a camisa do Botafogo. Tá muito longe de ser o Halter, até mesmo do Atlético Paranaense, que não foi um Halter fenomenal, né? O Halter do Goiás tá longe de ser. Ontem ele falha clamorosamente no terceiro gol e não passa uma segurança. E talvez seja hoje o grande calcanhar de Aquiles da zaga. Pablo ainda não jogou. Pablo precisa ser testado. Bastos é um jogador que, no meu entender de futebol, não passa confiança. E o Segovião é um jogador pro lado esquerdo da defesa, né? Dificilmente você coloca um canhoto jogando pelo lado direito. Você tem dois canhotos, né? O Barbosa e o Segovião. Então, o Segovião, teoricamente, é reserva do Barbosa. Então, pelo lado direito, você tem Halter, Pablo e o Bastos. O Bastos não consegue se provar, ele não consegue jogar aquele futebol que ele jogou na Lazio, que ele já tentou mostrar na equipe italiana. Tá bem aquém também disso, né? De ser um jogador que brilhou no futebol italiano, jogando em altíssimo nível, que no Botafogo não consegue. Mas algo tem que ser feito. Eu também sou muito assim em relação à defesa, né? Defesa você tem muito do ponto da proteção, né? Quanto mais protegida essa defesa, ela consegue render mais, né? Então a defesa do Botafogo ontem estava muito desprotegida, né? Você com as linhas excessivamente altas, o time acabava sofrendo nos avanços da equipe do Júnior Barranquilla, e zagueiro contra atacante no mano a mano, de 10 o atacante vai ganhar 8. Então você tem as questões que precisam ser ajustadas pelo Arthur em relação à maneira que o time vai se comportar defensivamente e individualmente. O Barbosa hoje, para mim, é titular, acho que é incontestável. Mas a situação do Halter hoje não tem como você colocar como contestável, né? Como incontestável, perdão. O Halter hoje é um jogador, para mim, muito abaixo do que nós temos no sistema defensivo. É uma decepção o Halter para mim hoje. É uma grande decepção. Eu testaria o Pablo quando ele tiver condições. Ou até mesmo daria jogo para o Bastos para atuar ao lado do Alexander Barbosa, talvez na altitude. Eu acho que nesse momento o Halter precisa ficar no banco para ver se cresce, se melhora, se evolui. Pelo menos essa é a minha opinião. E ontem, no final da noite, a CBF divulgou ali as datas, né, do início do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estreia domingo, dia 14 de abril, contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. O Botafogo joga na quinta, na altitude de Quito, e vai jogar a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Mineirão. Depois jogará numa quinta-feira, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, dentro de casa, no estádio Newton Santos. Depois joga a terceira rodada também no estádio Newton Santos contra o Juventude, um domingo às 18 horas e 30 minutos. Aí na sequência, né, o Botafogo joga contra o Juventude, tem o jogo contra o Universitário no dia 24, no estádio Newton Santos, às 19 horas, a terceira partida pela Copa Libertadores. Vem o jogo contra o Flamengo, que será em um domingo, 11 horas da manhã, no estádio do Maracanã. Horário péssimo, né, esse jogo. O Botafogo vai jogar contra o Universitário, se não me engano, o Flamengo joga na altitude, né? As duas equipes jogam no mesmo dia pela Copa Libertadores. Depois, o Botafogo vai jogar contra o Bahia, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas antes tem o jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Tomara que o sorteio seja benéfico com a gente. Após, na sexta rodada, o Botafogo pega o Fortaleza lá no Castelão também, um domingo às 16 horas. Esse é o primeiro jogo da Globo, do Glorioso. Aí pega o Corinthians ainda sem uma data definida. Depois o Fluminense ainda sem uma data definida. E na nona rodada, após a participação na fase de grupos, Botafogo e Grêmio na Arena do Grêmio, jogo às 21 horas. Então, essa é a tabela inicial do Botafogo no Campeonato Brasileiro, agregada ali
com a Libertadores da América e também com a Copa do Brasil. Tamo juntos, beijos. Galera, eu não sei se eu vou conseguir gravar o Noite Alvinegra, porque eu vou saindo aqui do hotel agora, vou lá gravar hoje 2 episódios do Resenha com o TF. Tem o Marcos Uchoa, né, jornalista, às 14 horas, e às 16 horas e 15 minutos tem o Paulo Turra, técnico. Então eu vou gravar, vai acabar ali por volta das 6, eu vou tentar gravar no modo celular mesmo, pegando o celular, minha capinha da Golcase aqui do fogão, gravar indo para pegar um táxi, para chegar no terminal Alvorada para poder ir para Volta Redonda. Eu vou tentar gravar o conteúdo da noite diretamente do celular, não vai estar com uma qualidade boa. Vou tentar gravar, tomara que dê tudo certo pra gente conseguir trazer esse conteúdo pra vocês. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquei com Deus, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. O tropeço aconteceu, mas a gente é forte, nós vamos conseguir a classificação. Valeu, fui!